Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Companhia Podcast Saúde em Movimento, Negócios em Crescimento. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, é uma honra ter você aqui, Leonan. Vamos falar sobre desenvolvimento de talentos no futebol, disciplina, família e oportunidade. Leonan, bem-vindo, amigo. Pô, prazer, Fábio, estar aqui com você aqui. Companhia Podcast. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui muito agradável de um tema que é muito pertinente hoje no nosso ambiente aí do nosso futebol brasileiro. Com certeza, nós como flamenguistas, ainda por cima, né? Alô, saudações aí. Vamos falar um pouquinho sobre futebol, que é a grande paixão, o esporte número 1 do Brasil, né? Também um pouquinho, falar sobre todo esse processo. Só que antes de falar especificamente do tema, pra galera que não te conhece ainda, conta um pouquinho da sua história, de quando você começou. Eu já te conheço assim um pouquinho dela, mas conta pra essa galera um pouquinho de onde você veio, né? Até chegar onde você tá hoje. Vamos lá. Meu nome é Leonan Cassali Pereira. Sou mais um brasileiro que teve o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Esse sonho foi consumido durante meus 6 anos até meus 19 para 20 anos. Sou nascido e criado em Niterói, lá em Caraí. Filho de Manuel e filho de Leila, funcionário público e uma professora, né? Tenho 2 irmãs, tenho uma esposa maravilhosa, um filhinho, Francisco Joaquim, que já está se introduzindo também no futebol. Vamos ver se ele realmente vai seguir os passos do pai. Brincadeira. Quantos anos? Tá com 4 aninhos, tá com 4 aninhos, já tá na iniciação, tá gostando pra caramba, tá brincando, se divertindo. Esse sonho foi consumido de 6 aos 19 anos e eu vi que, de fato, eu não tinha talvez um cenário mais favorável para que eu pudesse me tornar um grande jogador de futebol profissional. Na verdade, estava pagando para que eu pudesse jogar, então estava indo para vários locais, vários clubes que efetivamente não iam conseguir fazer essa transição de base profissional. E aí, naquele momento ali, no meu ambiente de casa, eu vi que minhas irmãs estudando, todo mundo fazendo faculdade, todo mundo se inserindo no mercado de trabalho e eu ainda tentando aquele sonho de me tornar um grande jogador de futebol profissional e tentando fazer com que isso pudesse acontecer e não aconteceu. E aí eu opto por estudar, fazer faculdade de Educação Física, inicio meu processo na Faculdade de Educação Física em Niterói, lá na Universidade Salgado de Oliveira, né? Inicio meu primeiro período. Logo no meu primeiro período eu acabo ganhando uma bolsa, né, para ir para os Estados Unidos, jogar e estudar nas faculdades americanas. Vou para uma faculdade em Fresno, que fica na Califórnia. Inicio também, né, fiz o meu primeiro período lá em Niterói, faço o meu segundo período nos Estados Unidos. E aí acabo tendo uma lesão muito séria no joelho, acabo rompendo o ligamento cruzado anterior. Eu sabia já que naquele momento que era uma lesão que me limitaria, né, no meu futuro, se eu continuasse sendo atleta. Logicamente, a gente sabe que as intervenções, todo o tratamento hoje, o atleta ele volta em alto nível, mas eu não queria, de fato, fazer com que eu voltasse a ser atleta para me desgastar e eu queria já naquele momento já pensar em sair do campo e poder trabalhar efetivamente no campo. E aí, acabo voltando para o Brasil, reingresso minha faculdade em Niterói e acabo participando de vários projetos, escolas, projeto social e tentando me inserir de fato em alguma modalidade, em algum trabalho, eventualmente da educação física, para que eu pudesse me desenvolver, me capacitar, buscar informação, buscar conteúdo e referências de profissionais. Mas com um sonho muito grande de também poder estar num clube de futebol para que eu pudesse aprender e para que eu pudesse também vivenciar tudo aquilo que eu sonhava, não como atleta, mas já como profissional no mercado também. E aí eu tive uma oportunidade de fazer uma seletiva, né, no Flamengo. Isso em 2012, eu tinha 21 para 22 anos. E aí eu me insiro no Clube de Regatas do Flamengo ali no ano de 2012 como estagiário da categoria Sub-17. Fico 5 meses na categoria Sub-17, acabo subindo para a categoria Sub-20. E dali de 2012 até meados de 2015, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar vários departamentos, fisiologia, transição, preparação física, área técnica, análise de desempenho, que ainda estava sendo, né, fomentada no nosso país, introduzido também os departamentos. E eu tive uma oportunidade muito grande de vivenciar vários profissionais ali do Flamengo que ascenderam no futebol profissional, ascenderam no futebol mundial, ascenderam no cenário também de base, em todas as outras áreas que envolvem de fato o futebol. E para mim foi muito rico poder participar desse processo todo. E aí eu fico em 2015, né, naquele finalzinho ali já de faculdade, naquela tensão toda, vai ser contratado, não vai ser contratado, a gente não sabe o que ia acontecer. Acabo sendo contratado como analista de desempenho, fico 3 semanas como analista de desempenho, com um sonho muito grande de poder estar no campo. Diogo Linhares,
né? Diego Linhares, preparador físico. Abraço, Diogo. Um grande ser humano, um grande profissional também. Acaba ascendendo nesse momento ele era preparador físico da categoria sub-20, o treinador Zé Ricardo. Acaba ascendendo ao profissional. E aí o preparador físico do 17 era o Fabinho, assume o 20. O Arthur Peixoto, né, que trabalha juntamente contigo também, era preparador físico do sub-15, ascende no 17 e eu assumo a categoria sub-15, onde eu fico um ano como preparador físico, muito feliz por estar trabalhando efetivamente no campo, dentro daquilo que eu realmente sonhava em trabalhar. E após um ano, 2015 para 2016, eu termino o ciclo de preparador físico e o Flamengo me faz um convite para ser treinador das categorias de base. Legal. Sempre busquei muita informação de tudo aquilo que é pertinente ao futebol, então não só estudava somente as questões físicas, né, mas as questões técnicas e táticas também, para que eu pudesse servir o treinador da melhor maneira possível, dentro de todas as informações que cercam o treino e o jogo. E aí o Flamengo me faz o convite para ser treinador do Sub-12, Sub-13, e aí fico Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-16, tive a participação no Sub-18 também, fico de 2016 até 2022, né, 7 anos como treinador ali nas categorias de base, onde eu tive a oportunidade também de vivenciar vários atletas que também ascenderam no futebol profissional. Em 22, eu acabo tendo um convite, né, da Adidas para que eu pudesse assumir a gestão da Adidas aqui no Rio de Janeiro, onde especificamente eu tenho como objetivo trazer os principais jogadores, né, do profissional para gerar visibilidade para a marca e também trazer os principais jogadores que a gente entende hoje que possam se tornar potenciais de top 5 leagues no mundo, para que a gente possa patrocinar esses atletas e ao mesmo tempo também gerir um ambiente para eles de desenvolvimento, de capacitação, de busca de aprendizado e colocar elementos na formação deles para que eles consigam realizar esse sonho aí de se tornar um grande jogador de futebol profissional. Então, sou um professor de educação física que está inserido no futebol, que ama futebol, que tem no seu DNA a busca pela formação, pelo desenvolvimento, pela capacitação, para que todos esses jovens meninos que buscam esse sonho, assim como eu tive esse sonho também, de um dia poder desfrutar desse sonho que a gente sabe que é muito difícil, mas que através de um caminho, né, de conteúdo e informação eles possam conseguir atingir esse nível que eles tanto almejam. Caramba, que história, hein? Meu Deus, hein? Um pouquinho d'água, vamos um pouquinho d'água. Deu um pouquinho d'água, hidratar aqui um pouquinho. Caramba, que ascensão, né, cara? Assim, mostrando que é o resultado do trabalho, né? Eu acho que isso em qualquer área, né, Fábio? Principalmente a gente que trabalha diretamente com atletas, né? Eu sempre tento fazer um paralelo onde qualquer profissional que consegue atingir, né, aquilo que sonha dentro da sua profissão, o futebol ele não é diferente, existe uma construção para que o atleta de fato efetivamente consiga buscar esse sonho. A gente sabe que o futebol é muito difícil, principalmente no nosso cenário nacional, por conta da nossa educação, nossa cultura. A gente sabe que todos os jovens querem consumir, a gente sabe também que não vão ser todos os jovens que vão conseguir desfrutar desse sonho. A gente tem hoje estudos científicos que mostram que menos de 1% consegue ascender e consegue de fato buscar esse sonho. Mas existe uma construção, existem algumas informações que são pertinentes, algumas referências que a gente tem que trazer para a nossa realidade e disseminar isso para que esses meninos, esses jovens busquem essas referências de não ser um jogador de futebol e sim um atleta de futebol. Acredito muito que quanto mais eles se tornarem atletas de futebol, eles vão potencializar muito mais o talento dele e vão conseguir de alguma maneira desfrutar desse sonho, que a gente sabe também que o mercado ele é muito grande, né? A gente sabe que o mercado hoje em dia, a gente tem o mercado asiático, o mercado europeu, a MLS crescendo muito, então existem vários segmentos para que esses atletas possam ser exportados. E aquele cara que se conecta a essa informação, esse conteúdo, essas informações todas que fazem o 360 do atleta, eles podem estar, de fato, próximo desse sonho aí de jogar futebol profissional. Muito legal, você falou agora aí do mercado, né? Eu acho que você é a pessoa ideal para falar um pouquinho do nosso podcast que fala sobre saúde, você vai falar sobre saúde, né? Educação física da área da saúde. Empreendedorismo, óbvio, né? E performance, né? E aí você falou do sonho de se tornar jogador de futebol, que é menos de 1% da galera que chega, né? Mas a galera quer ficar nesse menos de 1% aí, né? Seja a galera que quer ser o jogador, né? Quer ser o atleta, ou a galera que quer trabalhar nessa área também, é uma área que tem espaço, como você falou, Perfeito. O mercado vem abrindo cada vez mais. Mas mesmo assim é um pouco, às vezes, dificultoso, né? Chegar lá, porque no Brasil a gente tem algumas
alguns obstáculos maiores do que talvez Bastante. necessitasse, né? Bastante. Então Bastante. a gente vê que, por exemplo, o esporte e a educação não caminham juntos, Não, né? nem um pouco. Assim, Nem um que eu pouco. acho que o fundamental nesse processo, acho que seria isso. Um jovem desse vai ter que escolher num determinado momento se ele vai praticar esporte, se ele vai se formar, né? Ou estudar. E esse sonho acaba sendo cada vez mais... ao mesmo tempo que a gente vê a dificuldade, a gente vê uma enxurrada de informações cada vez maior, em que desperta muito vontade disso, né? E aí, vou contar um relato próprio, assim, não vou falar de nomes, obviamente, né? Tem uma amiga minha, né? Tem uma O meu mas é amigo. amiga minha, mas é amiga minha mesmo porque eu não tenho filho nessa idade, né? E o filho dela é atleta de futebol, tá querendo Jogar querendo futebol. jogar futebol, tá querendo. E aí fica tentando. Beleza, o garoto é novo, bom, não sei o que, né? Vai daqui, vai pra ali. E ela falou assim: já sei. Ó, um amigo meu, sei lá, que é muito da família, falou que é a melhor coisa do mundo ele sair do Brasil, né? Pra jogar na Europa, que não sei o que. Beleza. Falei, mas aí, o que você vai fazer? Não, eu vou mandar ele pra fazer alguma coisa lá na Europa, no caso até Portugal. Falei, mas você vai mandar ele, o clube que pediu? Não é o clube que pediu, a gente vai tentar no clube. Falei, calma aí, olha só, você vai levar o garoto daqui pra lá, vai passar a paternidade dele, teoricamente, pra alguém de lá, sem certeza de que ele vai ficar, sem certeza do que vai acontecer o processo, sabe? Sem segurança pra essa criança, né? Então, assim, queria ouvir um pouquinho de você, a sua experiência, como que é lidar, você fala de desenvolvimento de talentos, né? Não apenas com a expectativa do jovem, que já é muito grande, mas principalmente a expectativa dos pais, que muitas das vezes tem a expectativa do filho ser, por exemplo, um atleta de futebol, mas não só isso, né? Num país que a gente vive, né? Expectativa financeira de melhorar de vida daquela pessoa. Então, você tem o problema de tudo isso que a gente já falou, da estrutura, mas também tem a expectativa, a pressão absurda daquela criança em responsabilizar desde muito cedo aquela criança para ser o principal provedor financeiro daquela família. Exatamente. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, do que você já passou aí na sua vida sobre isso. Isso é uma reflexão assim que gera muitas informações. Primeiro, eu acho que a educação e o esporte ela tinham que estar conectadas, né? Infelizmente, as nossas escolas hoje, quando a gente fala de escola, a gente vai falar de nossas escolas públicas, né? Antigamente, a gente via muito jogos escolares, a gente via os esportes sendo fomentados dentro das escolas, das universidades. Antigamente, a gente tinha muitos bolsistas jogando esporte, né? Nas suas faculdades, respectivas faculdades. E esse é um case que o americano hoje ele tem muito consolidado lá no seu país, né? Onde o atleta ele vai jogar, vai estudar, ele vai se formar e se ele realmente tiver uma aptidão, ele vai ser draftado e em sequência disso ele vai ser inserido no mundo da performance, né? No Brasil, infelizmente, o jovem hoje em dia ele tem que optar, né? Se ele vai efetivamente estudar ou se ele vai entrar efetivamente no clube. A gente não consegue ter essa conexão. E isso, infelizmente, faz com que cada vez mais a gente perca talentos. Porque eu acredito muito, quanto mais o menino se capacita, quanto mais ele se desenvolve em tudo aquilo que é a variável do esporte, vamos falar especificamente do futebol, quanto mais ele se desenvolver nas questões técnicas, táticas, físicas, mentais, sociais, comportamentais, ele vai se tornar um atleta melhor, ele vai se tornar também um ser humano melhor e ele vai potencializar o talento dele. Só que, infelizmente, isso está sendo muito pouco disseminado, muito pouco falado. Né? Então, hoje em dia, nas escolas, infelizmente, a grande maioria, isso a gente pode ter certeza, a gente trabalha com futebol, a gente sabe muito bem disso. Os jovens hoje em dia eles não querem ir para a escola, eles não querem estudar, eles não querem entender do quanto que aquilo ali é importante para o desenvolvimento dele em relação à parte humana dele, para que ele possa se tornar um ser humano melhor. Ele só quer jogar futebol. E a partir do momento que esse talento ele não colocar esses elementos de informação que são essenciais na construção da carreira dele e da pessoa dele, ele acaba, em alguma maneira, só dependendo do talento dele. E a partir do momento que ele só depende do talento dele, o mercado vai exigir dele algumas outras informações, alguns outros elementos, ele não vai ter isso nutrido e, infelizmente, ele vai acabar perdendo algumas oportunidades. E, de contrapartida, entendo também que as famílias, hoje em dia, eles depositam com que esses jovens cada vez mais consigam buscar essa performance justamente por conta do cenário financeiro e do que o futebol hoje pode proporcionar para um atleta e para suas famílias, que acabam também não gerindo um ambiente favorável de desenvolvimento para esses atletas. Então, a gente está vendo aí vários
casos de meninos com 15, 14 anos que estão desistindo de jogar futebol, porque a gente já sabe que existe no ambiente já uma pressão muito grande, mas sobretudo também em casa tá tendo uma pressão muito grande que tá fazendo com que esse menino, cara, paralise. Que esse menino já não tenha mais vontade. Tu imagina dos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, quanto tempo que esse menino está inserido na base, quanto tempo que ele está ali naquele mundo competitivo, no mundo onde que ele joga num final de semana, no outro não joga, ele vai bem, não vai bem, ele tem empresário, não tem empresário, a família quer a marca, a família quer isso, quer a seleção brasileira, o treinador não gosta de mim. Então, todo esse cenário faz com que aquele ambiente que era um ambiente para ser extremamente prazeroso para o jovem, não está sendo. Está sendo muito pelo contrário, está sendo um desafio diário, uma competitividade muito grande, onde o menino acaba chegando num certo momento e fala assim, cara, quer saber? Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso porque existe uma pressão muito grande e todo esse ambiente não está sendo prazeroso para que ele consiga desfrutar disso. Então, acho que cada vez mais hoje em dia os pais têm que gerir um ambiente prazeroso para os seus filhos, porque eles estão dentro de um clube de futebol que já tem sim uma pressão, que é uma pressão de jogos, de desenvolvimento, de busca de performance, de treinamento, de sono, de regras diárias para que ele possa se tornar um atleta. E ao mesmo tempo o pai ele tem que ter o quê? Fazer com que esse ambiente seja favorável para que ele possa sempre estar se desenvolvendo de uma forma otimista, de gerar feedbacks construtivos, de fato só se preocupar com a educação do seu filho. Deveria ser só a educação. Que eu acho que é o principal. Não é se preocupar por que ele está jogando ou por que ele não está jogando, por que ele tem a marca, por que ele não tem a marca, por que ele tem um empresário ou não tem um empresário, por que ele não é seleção. Não. Se preocupar com o desenvolvimento dele. Desenvolvimento de caráter, de essência de valores, de vida, desenvolvimento dele na escola, desenvolvimento dele no que diz respeito à performance de atleta. O que é isso? É o pai e a mãe entender o quanto ele está desenvolvendo um repertório motor, repertório técnico, um repertório físico, na sua capacidade em relação às questões nutricionais, enfim. Fazer esse 360 para que esse ambiente seja um pouco mais saudável e esse menino consiga desfrutar desse sonho. Eu não sei, fiquei pouco tempo na base, né? E quando eu fiquei no 20 já praticamente o atleta já é profissional, o sub-20 já é praticamente formado. Já está formado. Eu não sei se é pertinente ter isso, mas me chamou a atenção, e você falou sobre a questão da educação, né, dos pais se preocuparem um pouco mais com isso, mas por outro lado eu entendo que também pode ser um pouco de desinformação dos pais. Também, e aí, também. Você já viu isso, se existe isso, né, dentro dos clubes ou dentro das associações, um caráter formativo e educativo dos pais para isso? Porque assim, falar que o pai não pode xingar o outro pai, não xingar o técnico, isso aí acaba, as pessoas já até meio que sabem, né? E a gente vê, né, campeonato às vezes de futsal, de fraude, crianças de categoria fraldinha, sei lá, sub-5, né? E os pais já estão brigando um com o outro, discutindo, né? Questionando o técnico e falando de questões táticas. Mas eu queria saber a sua experiência, você já viu isso agora? Se existe isso, um caráter educacional dos pais para essas questões? Porque, no meu ponto de vista, essas questões são fundamentais para o desenvolvimento do talento esportivo. Exatamente. Né? Desenvolvimento do atleta como atleta, né? O ambiente dele, né? A gente hoje na Adidas, a gente faz esse... lógico que isso não é uma prioridade na marca, mas a gente faz essa formação onde a gente leva ciclos de palestra para esses pais, para essas famílias, para que eles possam cada vez mais entender o processo, para que eles tenham uma consciência do que de fato envolve a formação de um atleta de futebol. E a gente faz lá uma formação onde a gente fala um pouco de alguns cases, de algumas referências de atletas de futebol. A gente traz alguns informativos do que deve ser balizado, categorias sub-7, 8, 9, 10. O que eles precisam se atentar? Repertório motor, repertório técnico, repertório cognitivo, acabou. O que eles precisam do 13, 14, 15? Do que eles precisam do 16, 17, 18? Então a gente tenta fazer um ciclo de informações para conscientizar um pouco mais eles, para que eles não fiquem se preocupando. Eu vou dar um exemplo muito simples, Fábio, que é o quê? Menino de 10 anos. Às vezes a gente sabe que nas categorias de base tem meninos que são um pouco mais maturados do que os outros e acaba acendendo algumas variáveis de força em alguns atletas, outros não, que é super normal. E aí o pai já quer botar ele na musculação, e aí a gente vê menino fazendo cadeira extensora e pegando peso pra caramba e fazendo avulsão e dando desequilíbrio muscular, desequilíbrio articular, e o menino machucando, ou seja... Eles não estão conseguindo se balizar de informações que são essenciais naquela idade para a sua formação, para que tenha uma progressão, né? E acabam fazendo exercícios porque fulano de tal falou que aquele treino cansa muito, que é muito bom,
e vai fazer com que o menino jogue e se torne mais competitivo. E não é isso. A gente sabe que não é isso. Fisiologicamente falando, a variável força nem está disseminada, nesse nem momento está ali expostas ainda para o menino. E aí eles acabam fazendo coisas que às vezes só vai atrapalhar esse processo de desenvolvimento do atleta. Então o que a gente tenta fazer é o quê? É cercar essa família, entendendo que ele é um potencial e ao mesmo tempo servir essa família com essas informações para que eles também possam gerir um ambiente favorável para essas crianças, para esses alunos, para esses atletas que se tornem jogador de futebol profissional. Eu digo sempre assim, o filho quando vai chegar em casa e está com dúvida na fração, para fazer um terço, a gente vai ensinar ele, vai passar lá, vai pintar o quadradinho e vai mostrar para ele, filho, isso aqui, assado. O jogador de futebol, na base, é a mesma coisa. Se ele tiver com uma dúvida, o que eu preciso melhorar em relação ao meu repertório técnico do passe? O que ele precisa fazer? Eu acho que o pai também precisa ter algumas informações, precisa ter conhecimento. E esse conhecimento precisa ser disseminado. E talvez não é tão disseminado. É por isso que a gente hoje está aqui no podcast para poder falar um pouco disso, porque é muito importante. E o pai hoje que conecta isso, a mãe que conecta isso, a família que está conectada a essas informações, tem a probabilidade muito grande de esse menino ser inserido nesse 360 e o ambiente dele vai ficar muito mais saudável. Não vai ficar se balizando, Fábio, por resultados imediatistas. Ah, eu ganhei esse jogo aqui. Ah, eu não sou titular. Ah, eu sou reserva. Ah, o treinador não gosta de mim. Ah, o Fábio me tratou mal, não gostei. Não sei. Não, vai se balizar pelo quê? Capacidade técnica, física, mental, social, nutricional, trazer elementos e referências do que cerca de fato um atleta de futebol. E eu acho que isso é que a gente precisa cada vez mais fazer. Já vejo movimentos de clubes fazerem em relação a isso também. Acho que a gente precisa cada vez fazer mais, porque hoje o menino da base se tornou um produto, um ativo do clube. Exatamente, isso que eu ia falar. E quanto mais o clube cuidar dessa formação, médio a longo prazo ele vai ter retorno com isso. Exatamente. Então eu não posso ser como se fosse uma roleta russa. Ah, o Fábio serve, o Leonan não serve, tchau. Passou essa fase. Às vezes o Leonan ali é um talento que só precisa ser desenvolvido, que a gente só precisa colocar elementos ali na formação dele para que ele se torne um ativo do clube e para que futuramente possa estar jogando no profissional ou até mesmo fazendo uma venda aí que seja efetivamente muito de grande valia para o clube, né? Para o clube, né? Que resume isso também, né? Exatamente. Claro, a gente está falando de formação de pessoas, de atleta, caráter, ser humano, mas se resume também a questão financeira, que o clube é um investimento que o clube faz desde a base nesse atleta. E aí, o tema central que te trouxe aqui também é desenvolvimento de talentos, né, nesse atleta. Me veio na cabeça aqui 2 livros que eu li. Um talvez você já tenha lido, Outliers, e outra, Salto. O nome do livro é chamado Salto. Não li. O Salto não viu. O Salto é um livro muito interessante de um atleta inglês de tênis de mesa, que ele não conseguia performar, e ele foi buscar quem era o melhor mesatenista ou a melhor escola de tênis de mesa para ele conseguir se desenvolver. Buscou referência. E aí ele foi lá para a China treinar, que é onde foi para o ambiente. Foi para o ambiente treinar. E ele começa a falar nesse livro, né, desse atleta e de vários outros atletas. E aí depois ele faz um paralelo do esporte com outras questões de desenvolvimento de talento. Por exemplo, as irmãs Williams, que começaram a jogar tênis, elas ascenderam no esporte muito rápido, mas ninguém sabe que desde os 4 anos de idade o pai dela estava lá, né? Fala de Beethoven, que com 10 anos já escreveu a primeira sinfonia, né? Mas ninguém sabe que aos 2 anos já estava aprendendo tocando piano lá aos pouquinhos e crescendo. Então, resumindo esse livro, ele fala que o talento ele é treinável. Eu concordo. E ele fala aí o Outlier também fala um pouquinho das 10 mil horas de treinos, né? Para você se tornar um expert naquele assunto. E aí, o futebol se enquadra nisso? Até que ponto o cara, para fazer o sucesso profissional, é percentual de talento, dom, se é que essa palavra a gente consegue falar, ou se é treinamento especificamente? Porque o que a gente vê hoje em dia, né, é que o futebol ele mudou. É outro esporte. Total. Né? Antes você tinha um talento que blá, blá, blá. Hoje você tem um atleta o esporte de imposição física. E aspecto físico é treinável. Então, qual é a se é que existe, né? Não vamos falar de receita, vamos falar qual é o modelo de desenvolvimento do atleta no seu pensamento. Isso é treinável, isso não é treinável? Isso o fora da curva ainda se destaque, chega efetivamente no sucesso ou não? Eu acho que dos 10 anos que eu fiquei no Flamengo, eu vi vários cenários disso. Cenários de meninos que eram muito talentosos e não viraram.
Meninos que eram muito talentosos e chegaram, meninos que tinham talento mediano e se tornaram jogadores de alto nível, meninos que talvez tinham talento ali, o mais feinho ali da turma e virou, e às vezes o cara que realmente era muito top não virou. Eu digo sempre que, na minha opinião hoje, a gente mostra até um gráfico disso lá na Adidas, que a gente mostra um gráfico onde a gente tem uma curva do talento. O que é essa curva do talento? A gente tem meninos com talento ali em torno de 9, 8, ou seja, para o desporto do futebol, ele é muito talentoso. Porém, o comportamental, que na minha opinião, esse é o grande diferencial, o comportamental dele é baixo e a gente mostra o resultado dele é baixo. Ou seja, ele é muito talentoso, porém a curva dele do comportamental é baixa. E o que é o comportamental? O quanto que ele se alimenta de informações para o desenvolvimento dele, em ser atleta de futebol. E aí tá as variáveis físicas, técnicas, táticas, cognitivas, emocionais, nutricionais e tudo aquilo que envolve um atleta de futebol. A gente tem no outro gráfico, e a gente diz, infelizmente você não vai se tornar um jogador de futebol profissional. A gente tem no outro gráfico um talento mediano de 6 a 7, com comportamental muito alto. E o resultado dele vai ser alto. A gente diz que esse talento ele é um talento mediano, mas que tem um comportamental muito alto, onde é aquele cara extremamente engajado, envolvido, atleta de futebol. Você trabalha na área, você sabe quem é atleta, você sabe quem é jogador, você sabe aquele cara que está engajado, conectado, aquele cara que te escuta, que meu irmão, a informação que você está passando, ele está absorvendo todas essas informações e vai executar isso, e quer aprender isso. E a gente diz que é um esforçado e você vai se tornar um grande jogador de futebol profissional. E a gente tem o terceiro, o pilar que a gente utiliza, é o cara que é muito talentoso, com um comportamento muito alto, que se torna um extra série. Que a gente tem Cristiano Ronaldo, que a gente tem Messi, que a gente tem o próprio Vinícius Júnior está indo para essa curva também. De meninos que são muito talentosos e conseguem ascender o futebol profissional. Então eu digo que o comportamental, o 360 dele, para que ele possa estar se desenvolvendo, se capacitando e evoluindo, eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença. Leonan, você trabalhou na base com grandes jogadores? Trabalhei com grandes jogadores que não viraram. Trabalhei com jogadores que foram reserva praticamente a base inteira. João Gomes, reserva no Sub-15, reserva no Sub-17, foi ascendendo no Sub-20. E assim, o que ele mostrava já pra gente, o comportamento dele? Às vezes não era relacionado, treina aí, deixa eu fazer mais um pouquinho, não sei o quê, tal. Sempre dedicado, sempre se envolvendo, sempre se conectado com tudo aquilo que a gente passava. Ascendeu no futebol profissional, ascendeu na Premier League e hoje é uma referência como atleta. A gente tem um Paquetá também que não jogava e hoje está desfrutando do futebol profissional. A gente tem o Vinícius Júnior, que foi um menino que só queria desfrutar do sonho de se tornar um jogador de futebol profissional, só queria brincar em jogar futebol, se tornou um grande atleta. Hoje, referência que ele tem lá dentro da sua casa, o staff que ele tem, é um cara que é extremamente envolvido, conectado com tudo aquilo que cerca a ciência, traz para dentro da casa dele para que ele possa estar sempre se desenvolvendo. Então eu vejo assim, Fábio, hoje a gente tem Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Ninguém tira da minha cabeça que todos esses meninos que estão na base, eles têm talento para jogar futebol profissional. Esses meninos que estão na base hoje, principalmente no Rio de Janeiro, que é o cenário mais complexo que existe, na minha opinião, no mundo, jogar no Rio de Janeiro, nos 4 grandes clubes do Rio, é muito difícil. Permanecer aqui é muito difícil. E se a gente for fazer uma estatística, talvez 3 ou 4% dos atletas hoje pertencentes à base do Rio de Janeiro são do Rio de Janeiro. Se a gente for fazer um cálculo, a grande maioria dos atletas são de fora. Ou seja, o Brasil inteiro está aqui. E a partir do momento que o Brasil inteiro está aqui, a gente tem muitos talentos realmente no Rio de Janeiro. Porém, para que esses meninos consigam fazer com que esse talento efetivamente se torne jogador de futebol profissional, eles precisam dar o componente do comportamento humano para que possa se desenvolver. Porque se eles não se desenvolverem, não vai adiantar nada esse talento ali para jogar futebol. Infelizmente, ele vai ficar no meio do caminho e, infelizmente, ele vai acabar perdendo a oportunidade que ele poderia, meu irmão, desfrutar de tudo aquilo que o futebol pode proporcionar. A gente tem casos, cara, que o sonho, eu digo sempre assim, né? É favorável e desfavorável. Às vezes o sonho está muito perto. Ele vive em um ambiente muito favorável. Aquele jogador top, aquele jogador que é muito valorizado na base, aquele jogador que tem a marca, aquele jogador que tem empresário, aquele jogador que é o cara do clube. Só que ele vive nesse ambiente de glamour, esse ambiente todo, que faz com que ele, infelizmente, acaba se perdendo dentro do processo e esquecendo do que ele mais tem que fazer, que é o quê? Trabalhar, se desenvolver. E ele pode se paralisar. Ou seja, às vezes o sonho está aqui, o sonho foge. E às vezes tem aquele menino que não é badalado, que não é titular, que não joga,
que não é a cerejinha, não é nem a cerejinha do bolo, é aquela cerejinha feia pra caramba lá que ninguém quer. Só que ele tem um componente lá do comportamento dele, que ele tá lá treinando, tá lá se desenvolvendo, tá lá se capacitando. Às vezes o sonho dele tá muito longe. Só que aí quando ele tem a oportunidade, ele vai lá e consegue agarrar a oportunidade porque justamente colocou esses elementos na formação dele e acaba virando. E acaba se tornando grandes jogadores. Então eu acho que tudo é um equilíbrio. Existem sim talentos que se perdem. Existem talentos medianos que têm um comportamental alto. E existem talentos e comportamentos que são conectados e o cara vira um extra série. Então eu acho que tudo vai depender do comportamental dele para que de fato ele consiga desfrutar desse sonho. Excelente. Tudo que você falou aí é bem parecido com a questão do livro, mas eu falei. E assim, eu vou buscar esse livro. Eu vou querer ler. E a ciência fala. A ciência também fala isso pra gente, né? Porque existem pessoas que nascem com uma predisposição para uma determinada função. E é lógico que o ambiente também vai desenvolver. Vai favorecer, vai desenvolver. E existe também, às vezes, a pessoa que de repente não tem essa predisposição, mas que através do ambiente, através do treinamento, ela consegue desfrutar e consegue se desenvolver, consegue, meu irmão, virar um fenômeno. Com certeza. Então a gente tem dos dois lados, né? Tudo. É verdade. E assim, entrando nesse aspecto ainda comportamental, a gente vai ter que falar de novo da questão da família, né? Que talvez a grande alicerce para esse comportamental, né? Que é o fator modificável. Sim. Né? Porque você tem um não modificável que é o talento lá, né? Você não bota o cara pra lá, se o cara não sabe chutar uma bola, ele não sabe chutar uma bola. Né? Não adianta, você vai treinar, às vezes o cara não vai conseguir. E tem a questão que é o modificável ali. Com relação a esses fatores modificáveis, o que eu tenho visto, e eu tenho discutido, participado de algumas rodas de discussão sobre isso, primeiro sobre a especialização precoce do atleta e o quanto isso pode ser prejudicial do ponto de vista de maturação, né, músculo-esquelética, do ponto de vista de lesão. Então a gente vê cada vez mais as lesões mais graves, que nem você falou, a sua da LCA, sendo vista em atletas mais novos, e que isso aí às vezes é um divisor de águas. Divisor de águas. Ele vai continuar ou não vai, né? E quanto isso impacta efetivamente para o clube também. Então, ao mesmo tempo que o clube estimula aquela competitividade, aquilo tudo, ele expõe pra caramba esse atleta a esse fator de risco ali, que é ter uma lesão grave, às vezes, que pode atrapalhar o principal movimento do clube, que é tornar esse atleta um ativo dele. E aí eu queria saber de você, o que efetivamente você pensa sobre essa questão da especialização precoce, né, do futebol? Se é isso, meu caminho é esse mesmo para que a gente precisa do futebol mundial, é isso. Pô, eu preciso estimular esse cara certo, né? E aí, quando eu falo assim, eu tô falando considerando padrões normais de estímulos para cada faixa etária. Para que ele tenha, então, o clube tenha um mínimo de perdas possíveis, né? E consiga ter depois um plantel que possa ser efetivamente tornar um ativo para esse clube, né? E aí, ainda aproveitando essa questão dessa pergunta sobre a especialização precoce, além da questão da especialização, tem a questão financeira envolvida nisso. E como que você lidar também com essa questão diretamente do pai, da família, né? Querendo, quando você falou, colocar um empresário ali para modificar aquilo, e o empresário, às vezes, você vê, dessa galera de base, você ter aquele empresário que efetivamente cuida e quer transformar esse atleta, esse garoto num atleta, ou aquele empresário que só quer o benefício. Né? Venha a nós, não vai sair nada, né? Cara, é uma reflexão hoje que é muito válida, porque a gente tem visto aí no cenário de base o que tem acontecido. Cara, os meninos de 13, 14, 15 anos estão praticamente tendo metragens de GPS igual do profissional. E isso, assim, Fábio, sendo bem sincero, cara, eu vejo que isso não é bom porque... primeiro a gente está falando de meninos com 13, 14, 15 anos. Se eles estão tendo metragens muito parecidas com o do cenário de futebol profissional, é sinal que cada vez mais o jogo está sendo intenso, está sendo competitivo, e os meninos cada vez mais estão sendo desenvolvidos para ficarem mais fortes. A verdade é essa, para a demanda do jogo. E ao mesmo tempo, através disso, eu acho que isso prejudica também alguns meninos talentosos e que às vezes ainda não se desenvolveu fisicamente e não consegue de fato desenvolver o seu jogar dentro desse jogo justamente por uma questão fisiológica. Hormonal. Não tem como. Se for ver hoje, jogadores de 14, 15 anos são jogadores, cara, que tem porte de 1,90 m, os meninos já têm
uma média ali de uma variável muscular muito forte. São jogadores que estão tendo acelerações e acelerações. Isso é dado do GPS, nos mostra isso. De igual do cenário do futebol profissional. Isso preocupa porque, cara, primeiro eu acho que, né, para formação, né, para uma formação talvez mais saudável, eu acho que isso, fisiologicamente falando, não seria legal, né, para que o menino cada vez mais cedo seja mais forte. Eu acho que tem que ser um ciclo normal, respeitando as progressões, respeitando as complexidades, a individualidade, tudo aquilo que nos diz respeito às questões da variável física e também cognitiva. Vejo que cada vez mais meninos talentosos tecnicamente, às vezes com a maturação, né, tardia, não vão conseguir se colocar nesse meio, porque não vão conseguir jogar só se o cara for muito diferente. Só se o cara for muito diferente tecnicamente, cognitivamente, porque eles não vão ter essa variável da física, da força para poder competir esses jogos. E vejo que, infelizmente, a gente dentro desse cenário aí vai acabar perdendo alguns talentos na essência técnica cognitiva, justamente porque talvez o Fábio, que é muito mais forte que o Leonan, vai conseguir sustentar o jogo e talvez o Leonan, por repertório técnico cognitivo, não vai conseguir jogar porque o Fábio vai atropelar ele. Isso tem acontecido muito e vejo que através desse ambiente assim, a gente não está conseguindo talvez ter o melhor jogador tecnicamente, cognitivamente. Porque talvez esse menino, se ele tivesse um pouco mais de lastro, lá com 17, com 16, cada um vai ter sua individualidade biológica desenvolvida, ele vai ter o tempo necessário para poder se desenvolver, para poder mostrar ali efetivamente o potencial dele. E vejo cada vez mais os meninos mais fortes tendo as oportunidades, justamente porque na base, cara, hoje em dia o resultado ele também está sendo balizador. E aí eu não culpo o treinador, acho que o processo todo, e aí eu tô falando de forma geral, o processo todo tem que ser um pouco mais analisado, justamente porque fui treinador também, e às vezes se você perder e não ganhar, o seu cargo, né, ele fica em risco. Então acaba que alguns treinadores também colocam jogadores mais fortes para poder efetivamente buscar o resultado. E, de certa forma, se a gente está falando de formação, se a gente está falando de desenvolvimento, a gente tem que entender que o processo é no produto final dele, quando chega ao profissional e a continuidade dele no profissional. Ninguém vai lembrar se o Fábio foi campeão do Sub-12, do Sub-11, do Sub-10, do Sub-13. Ninguém vai lembrar. Vai lembrar o quanto que o Fábio está se desenvolvendo nesse processo e se ele conseguiu atingir lá, que é chegar no profissional. Então, assim, dentro da especialização precoce, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, não só também na questão física, mas também na questão cognitiva, em relação à complexidade e progressão do que está sendo feito nos treinos, tá? E vejo que esse cenário ele precisa ser um pouco mais saudável para a gente poder ter mais talentos sendo desenvolvidos e um pouco mais de calma para que ele possa ter o tempo necessário para que ele possa se desenvolver. Essa exigência é tão grande, cara, que eu já vi relatos, né, e já vi também, os pais buscando profissionais de saúde para desenvolver isso, seja preparador físico, seja terapeuta, seja médico para prescrever medicamento, às vezes, para tem menino tomando GH, pô. Com 10 anos, 10 cara. anos, exatamente. 11 anos, meu filho tem que ser forte e grande. Exatamente. E aí, quanto isso prejudica a médio prazo essa pessoa, né? Exatamente. Expõe cada vez mais esse atleta, porque ele vai tomar GH, vai ficar um pouco, vai dar aquele estirão ali, mas não tem maturidade cognitiva. Exato. E a exposição ao fator de risco é muito aumentada. Muito aumentada. Consequentemente, você tem aquela rede todinha que determina uma lesão sendo influenciada por uma questão externa que talvez não precisasse passar por isso. Que de repente lá na frente ele teria isso no processo saudável. Exatamente. Na maturação dele correta ali certinho, entendeu? Mas o fato da gente explorar ou querer antecipar esse processo... O resultado é imediatista ali. Exatamente. Eu acho que isso é o grande pilar para que a gente talvez não esteja conseguindo desenvolver tantos talentos, entendeu? Acho que cada pessoa, né? A gente estuda isso na faculdade, né? Cada um tem sua individualidade biológica, cada um vai ter seu... básico. Exatamente. Então, acho que, por mais que seja um aspecto coletivo, mas se tratando de formação, eu preciso cuidar do Fábio. Sim. Eu preciso, de fato, ter o status dele de todas as variáveis que compõem ali a formação do atleta. Eu acho que isso é o principal e o quanto que a gente está desenvolvendo ele para que ele possa contribuir para o coletivo. Mas o olhar ali tem que ser individual. Isso passa por muitos aspectos, né, Leonardo? Eu penso assim... Não é uma questão só financeira. Eu acho que é uma questão cultural da própria sociedade brasileira, né? Sim. Então, hoje em dia, eu costumo falar que a gente explora muito o nosso talento.
e desenvolver o talento é muito difícil, né? É muito difícil. A gente vê em outros esportes, por exemplo, os atletas ao extremo, né? Vários jogos, várias competições, várias Olimpíadas, porque a gente não tem uma base de desenvolvimento de talento sustentável. Porque não roda, essa conta não fecha, né? Você tem que investir tanto ali para o retorno que te dá, né? A gente vê isso nas Olimpíadas, né? Exatamente isso. A gente vê isso nas Olimpíadas. Eu falo sempre que, cara, aquele cara que ganha medalha de ouro lá no atletismo, ou na ginástica, ou qualquer outro desporto aí que seja olímpico, irmão, esse cara, meu irmão, ele foi contra todo mundo. Porque esse cara talvez não teve investimento nenhum. No Brasil, então... Esquece. No Brasil, tô falando efetivamente no Brasil, porque ele não vai ter ambiente nenhum para que ele possa se desenvolver, cara. E a gente tem sim muitos talentos em todas as áreas de modalidades esportivas. Só que, infelizmente, cara, a gente não tem um ambiente necessário pro atleta. Em contrapartida na China, nos Estados Unidos. É cultural. É cultural, cara. Todo mundo já se desenvolve desde pequenininho, tá todo mundo treinando, todo mundo se desenvolvendo. O esporte anda junto da educação para que essa pessoa... Total, né, conectada. E aí nos Estados Unidos que você vê muito é isso, né? Nem tanto esse desenvolvimento sendo ultrapassando ou invertendo essas questões, que nem você falou, do aspecto comportamental, do aspecto físico. Você tem que fazer esporte porque você tem que fazer esporte. Anda junto do seu crescimento educacional. E aí, se lá na frente você for um talento em função disso, beleza. Se não for... Exatamente. Se não for, não vai ser. Se não for, se formou. Vai conseguir sobreviver. Exatamente, né? Vai ser pro mercado de trabalho, fez faculdade, jogando, treinando. A gente teve vários atletas, né, que passaram lá pelo Flamengo que saíram justamente para estudar nos Estados Unidos, né? Isso é uma outra porta de entrada também. Então a gente falou bastante sobre desenvolvimento do atleta. Beleza. Agora, o Leonan é treinador, né? Agora o Leonan é gestor, um pouquinho. O que você, como essa pessoa que está captando esse talento que está sendo desenvolvido, busca efetivamente num atleta, né? Mas ainda não só você como pessoa, mas você como representante de uma marca. Quais são os aspectos consideráveis para hoje a Adidas buscar um talento? O que você leva em consideração na hora de olhar, analisar e dizer, esse aqui é um talento que vale a pena investir, esse aqui é um talento que não vale a pena investir? Ou assim, não investir tanto, né? Hoje a gente tem muitas informações e muitas variáveis que a ciência nos dá para que a gente possa estar sempre analisando e entendendo cada vez mais e se balizando cada vez mais na ciência para que a gente possa trazer nessas informações. Eu vejo sempre que hoje o principal, principalmente nas categorias menores, né, que é onde efetivamente hoje a gente está atuando, a gente tem um componente técnico, repertório motor, repertório cognitivo, né? Então a gente tenta balizar por esses três comportamentos, por esses três elementos no que diz respeito ao futebol, em jogar futebol, mas sobretudo, principalmente, quem é aquele ser humano que está ali, quem são as pessoas que o cercam, quem são os seus empresários e como é esse ambiente de desenvolvimento. Como eu falei anteriormente, o talento, se ele for somente um talento e não for desenvolvido, ele vai ficar no meio do caminho. Então hoje, para a gente poder trazer um atleta, eu preciso entender quem é o Fábio, ser humano, não somente o Fábio, atleta. Preciso entender quem é o pai, quem é a mãe, quem são os agentes, quem são as pessoas que cercam esse atleta, como é que é a construção de vida deles, o que eles priorizam e quais são as essências e valores de vida que eles têm também, para que a gente possa efetivamente chegar ali, Fábio, você é contratado da Adidas, está aqui seu contrato, tudo direitinho. A gente vai ser mais um braço de desenvolvimento para que a gente possa estar conectado e para que amanhã, cara, você se torne um cidadão do bem, que você se torne um grande profissional e para que, Deus quiser também, você se torne um grande jogador de futebol profissional. Então, assim, a gente tenta buscar as referências técnicas, motoras, cognitivas e principalmente essa relação do ambiente que ele está inserido, porque, novamente, na minha opinião, é o ambiente que vai fazer com que esse menino cada vez mais potencialize esses valores, potencialize seu talento e busque esses elementos de formação para que se torne um grande jogador de futebol profissional. Então, assim, o olhar é mais para o ser humano, efetivamente, porque a gente sabe que ele joga futebol. Se ele está no Flamengo, se ele está no Vasco, se ele está no Botafogo, se ele está no Fluminense, a gente sabe que ele tem talento para jogar futebol, porque esses clubes pegam os melhores jogadores hoje do Brasil. Então, a partir do momento que a gente identifica que nesses três elementos de jogar futebol, ele tem competência, a gente olha também esse lado
humano mesmo, de quem são as pessoas que estão ali, para que a gente possa efetivamente trazer e ser patrocinado pela empresa. É bem legal, assim. Tem uma galera, não? Tem te bastante. Procurando. Tem uma galera Tem te bastante. procurando, né? Tem Todo bastante. dia deve ficar o tempo inteiro... Nosso portfólio é grande e, ao mesmo tempo, o mercado também, né? Nos oferece praticamente quase todos os dias um atleta de todas as categorias. Então, a gente tem que estar bem atento e, ao mesmo tempo, analisar, né? De fato, ser bem cirúrgico para que a gente possa estar trazendo esse atleta. E essa relação da Adidas quando o cara já tem um agente ali? O agente obviamente, o agente, como a família acha que é o melhor atleta do mundo e que você tem que investir nesse atleta, né? Como você lidar com isso ali? O que você questiona, assim, pra... Você fala do agente especificamente? Do atleta. Do atleta. Do agente do atleta. Do agente do atleta. Porque a gente vai chegar ali, né? Ó, olhando, eu sou um agente, né? Tô com esse atleta aqui, ó. É o melhor. Não vai falar que é o mais ou menos, né? Cara, porque ele tem que te vender um produto. Sim. Né? Ele vai fazer de tudo para que, de fato, ele possa trazer o atleta dele, né? Só que assim, Fábio, a gente hoje tem muito tudo pautado, né? E a gente tem um banco de dados de categorias inferiores de profissional, onde a gente está sempre no nosso ciclo de filtragem, de reciclagem, falando dos atletas, falando das categorias de cada área. Então, a gente sabe hoje todos os atletas que estão nas categorias de base dos 4 grandes do Rio. E, ao mesmo tempo, como a gente acompanha, a gente é efetivamente um scout, a gente vai nos jogos, a gente consegue... ao mesmo tempo, se o cara tá falando ali que ele é o próximo Vinícius Júnior, a gente sabe qual é o padrão e qual efetivamente como é que é a curva desse atleta, né? E a gente tenta ser o mais claro e mais leal e mais sincero e direto possível. Ó, Fábio, infelizmente esse atleta não... Tem os requisitos que eu tô procurando. Não tá hoje nos nossos padrões aqui, mas as portas vão estar abertas aí para que a gente possa estar falando e amanhã, quem sabe, você tem outro atleta, a gente possa fazer qualquer tipo de parceria e contrato com esse atleta. Então, eu tento abrir a porta para todo mundo, para que eles possam efetivamente trazer os jogadores, para que a gente possa falar, para que a gente possa fazer reuniões e, logicamente, ser o mais assertivo possível para trazer para dentro da empresa aqueles meninos que efetivamente vão se tornar grandes potenciais. Que é interessante também para a Adidas ter essa galera e olhar como que está o mercado e como que, né, esse atleta pode ser um ativo também para a própria empresa, né? Exatamente. O mercado é cíclico, né? Você precisa fazer a roda continuar girando, não dá pra parar, né? Mas futebol, que é tudo muito rápido. Né? Tem que achar o próximo Messi. Mas aí é só de tempos em tempos, né? Se você parar pra pensar também, né? Esses aqui são de tempos em tempos. A roda tá girando, mas de vez em quando chega um, né? Exatamente. Daqui a pouco chega um, né? Não vai ter tantos Messis assim o tempo inteiro. Até porque se você só tivesse uma seleção de Messi, ninguém seria um Messi. Ninguém seria quem vai se destacar no meio de tanto que é tudo igual, todo padrão. Então, precisa buscar isso. Tem mais uma outra área sua que eu queria falar, antes da gente encerrar um pouquinho, que é sobre o curso de futebol. Curso de futebol. Fala um pouquinho pra galera aí, um pouquinho sobre o que é esse projeto, como que lidar, voltado pra quem? Não vai falar pra mim, vai falar pra quem tá nos ouvindo, que com certeza vai chamar bastante atenção já. Fábio, o curso de futebol foi uma ideia que eu tive em 2021 para 2022. Eu lembro que, se eu não me engano, eu tava 27 ou 28 de dezembro de 21. E aí eu falei, cara, eu vou começar a disseminar informação e conteúdo daquilo tudo que eu acredito no futebol. E eu conversando com a minha esposa, cara, eu acho que eu vou começar a passar essas informações e tal, e eu vou abrir um curso meu. E abri efetivamente um curso meu. A gente, às vezes, eu não esperava a proporção ser tão grande, eu tive que acabar as inscrições, porque logo no primeiro curso deu 100 inscritos. A plataforma que eu usava só poderia colocar 100 inscritos, não podia passar ninguém. E eu falei assim, caraca, que loucura isso, cara, que não sei o que é. E eu falei assim, cara, beleza, vamos fazer. Aí eu lembro que eu fiz meu primeiro curso, cara, em 2022, janeiro de 2022. Eu falei sobre metodologia de treino, microciclo, modelo de jogo, desenvolvimento individual, desenvolvimento coletivo e feedback. E aí a gente fazia, né, a construção de todo o processo de desenvolvimento do atleta. E foi um curso, Fábio, de 3 horas, online, ao vivo no Zoom. Eu me empolguei, fiquei 6 horas ao vivo, sem tomar água. Direto. E eu, logicamente, primeira vez, não sabia que aquilo ali era ruim pra caramba fazer aquilo, porque 6 horas você não consegue prender a atenção de todo mundo. Só que eu vi que deu 6 horas, ninguém saía da sala, ficava todo mundo lá. Eu falei assim, caraca, que loucura e tal. E foi muito maneiro. A partir de 2022, do primeiro curso que a gente fez, até hoje, todo mês eu fiz um curso. Só que eu fiz curso com vários profissionais do mercado. E a ideia do curso de futebol é o quê? Trazer todos os departamentos do futebol
inclusive não tem de fisioterapia, caso você queira ver. Eu sei disso, já dei uma olhada lá. Isso é proposta para depois, aguenta aí. A gente tem cursos da área técnica, análise de desempenho, psicologia. A gente tem vários treinadores, vários preparadores físicos, vários fisiologistas de vários clubes. Vários. E o que eu fiz? Eu trouxe todos esses profissionais para dentro do curso para que a gente possa disseminar informação e conteúdo de forma acessível, para que as pessoas possam ter acesso ao Fábio, que é um grande profissional, que trabalha num grande clube, que é uma referência no mercado, para que as pessoas que estão estudando, se desenvolvendo, ou pessoas que têm um sonho de ser fisioterapeuta de um grande clube, eles possam se conectar com esses profissionais, buscar essas referências e poder se desenvolver. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo com que esse ambiente seja agregador e tragam essas pessoas para dentro do curso, a partir do momento que ele está aprendendo lá com o Zé Ricardo, ele está aprendendo com o Barroca, ele está aprendendo com o Fábio Matias, ele está aprendendo com vários profissionais do mercado, cara, ele também está se desenvolvendo e também está desenvolvendo o ambiente que ele está inserido. Então a gente teve vários cases muito legais assim, no curso do Zé Ricardo, onde teve gente de vários lugares do mundo, pessoas que trabalham no alto nível da performance em grandes clubes, pessoas que trabalham em seleção e pessoas que também trabalham em projeto social. Pessoas que estão lá, de repente, do Maranhão, que às vezes não tem nem bola, mas que está ouvindo o Zé Ricardo, está ouvindo algumas informações pertinentes para o desenvolvimento dele, que também, ao mesmo tempo, vai conectar aqueles alunos que estão inseridos lá para que eles possam se desenvolver. Então, cara, essa é a ideia do curso de futebol, gerar informação, conteúdo de forma acessível para que todas as pessoas possam se capacitar, se desenvolver, ter acesso a esses grandes profissionais e um dia também sonhar. E um dia poder, de repente, se desenvolver e buscar esse sonho de poder um dia trabalhar no Flamengo, no São Paulo, no Inter, se tornar um profissional de relevância no mercado e que a gente possa ajudar o meio do futebol todo para que possa formar profissionais, para que possa formar melhores os pais, para que possa gerar informação ali de cases de atletas de futebol, para que as pessoas possam, os atletas tenham mais acesso a essas informações. Então foi um canal, cara, que a gente criou e através, né, hoje da rede social, ele deu uma viralizada. A gente tá batendo 70... Eu tava aqui agora ali fora, eu tava vendo, bateu 76 mil seguidores, o canal tá com muita gente, a gente muito tem legal. Bastante curso já também no canal. E quem quiser lá, meu irmão, siga lá curso de futebol pra gente fomentar, disseminar informação e conteúdo para todos os pertencentes da modalidade. E quem sabe, teremos o Fábio, né, nosso próximo curso de fisioterapia. Deixa que depois a gente conversa, já tô com mais ideias aqui. Eu tava falando com uma outra pessoa que tava aqui, todo mundo que vem aqui, né? Quando vem uma pessoa para bater um papo aqui no podcast, né? Na verdade, esse podcast que podia ser só isso. Não precisa nem divulgar, porque a quantidade de conhecimento, de insight que sai, na minha cabeça, pelo menos, fica borbulhando. Então, assim, isso pra mim é extremamente rico. Se fosse só bater papo com você, sem ter que gravar, né? Pra mim já era... A gente já fez isso já alguma vez, A gente aprende na resenha. Exatamente. Leonardo, se encaminhando então pro final aqui, antes de falar para as pessoas onde as pessoas podem te achar, queria que você desse um recado ali, pode olhar para aquele câmera ali, para os profissionais que estão começando agora e querem trabalhar com futebol, né? Porque é o sonho. Às vezes o Kenny falou, né? Eu também fui um atleta que não consegui virar profissional. Muita gente que trabalha no meio esportivo é para menos isso, né? Vou tentar contribuir com o meu sonho, com a minha vontade, né? Com o meu amor, de alguma forma, com a minha profissão. Então, dá um recado para essa galera aí. O que você dá de dicas aí? O que você tem de top 5 aí de indicações aí, de lista para essa galera se tornar um excelente profissional? Eu digo sempre que, principalmente aqueles que estão estudando, né? Estão estagiando, estão na faculdade, estão fazendo educação física ou qualquer outra faculdade, que eles possam estar sempre se desenvolvendo, buscando informação, conteúdo pertinente à área deles. Mercado de trabalho, como se tornar jogador de futebol profissional, é difícil sim, são para poucos, mas que existe um caminho e uma construção. Então, você hoje que está na faculdade, você busque desenvolvimento, capacitação, busque as grandes referências hoje do mercado, não se balize pelo quanto que o estagiário vai ganhar, se balize sim para o quanto que você vai aprender, que eu acho que isso é o essencial. Busque sempre lugares que tenham referências de profissionais para que vocês possam se conectar com essas referências, fazer uma relação de amizade, logicamente, mas, sobretudo, aprender e sugar mesmo todas aquelas informações que são pertinentes ao trabalho. Acreditar sempre no seu sonho. Não existe nenhuma outra pessoa
que vai se movimentar para que esse sonho possa se tornar real. Somente você vai efetivamente trilhar esse caminho. Então, acho que nada é fácil, né? Toda caminhada, toda jornada tem seus desafios, tem seus momentos ruins, tem suas tristezas, tem suas alegrias, mas eu acho que ao mesmo tempo o que a gente deve sempre se balizar é pela construção do desenvolvimento e o quanto você está aprendendo, e o quanto você está se capacitando, e o quanto você está colocando isso no seu dia a dia. Eu acho que isso é o fundamental. Então, se você quer se tornar um grande profissional, busque informação, busque conteúdo, busque as melhores pessoas e antes de tudo, sempre tenha na sua cabeça em ser um ser humano do bem, uma pessoa melhor, e fazer com que esse ambiente seja favorável para todos aqueles que estão ao seu redor, que eu acho que isso é o fundamental para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Então, é um pouquinho dessa mensagem aí que eu acho que é muito pertinente para todo mundo. Excelente, excelente. Leonan, aí pra gente finalizar, onde que a galera te acha, né, nas redes sociais? Falei das suas redes, o que a galera quer te seguir, quer olhar, quer falar do curso de futebol? Repete aí pra galera. Vamos lá, o curso de futebol, @curso de futebol no Instagram. No YouTube, tem o canal no YouTube também, @curso de futebol. E o meu pessoal é Leonan KP, Leonan com M no final, letra K, letra P, que é o meu Instagram lá pessoal. Quem quiser é só seguir lá, e estamos aqui proativos. Excelente. Meu amigo, muito obrigado você, por todo Fábio. esse conhecimento, compartilhar essa experiência absurda. A gente conseguiu falar sobre os 3 grandes pilares do nosso podcast, que foi saúde, empreendedorismo e performance. Foi sensacional. Quando acabar, a gente vai bater um papo aqui em off. Assim. E galera, pra você que tá seguindo a gente, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Com certeza tem gente que tá precisando ouvir um pouquinho disso aqui. Tem gente que vai querer aprender mais e cada vez mais com o Leonan e outros nossos convidados também. Então, segue a gente lá no YouTube, no Spotify também. E mais uma vez, compartilha para quem você quiser. E nos vemos nos próximos episódios. Tá bom? Um abraço a todos. Leonan. Fábio, obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Foi top demais.